Mais uma questão aqui de resistência dos materiais, questão 1.18, questão no capítulo 1. Tentar resolver aqui um pouco mais rápido. Questão bem simples, onde ele está pedindo para determinar as cargas internas no ponto C, a ponto 19 pede para as cargas internas no ponto D. Ele me deu essa estrutura aqui, me deu esse tipo de carregamento, um carregamento trapezoidal, uma viga, pode ser uma viga, e aqui esses dois perfis. Me falou que os perfis só suportam para reações na vertical. Lembrando, nessa questão eu vou sempre relacionar a carga com alturas para ficar mais didático, e para quem ainda está um pouco perdido, como se determina as forças resultantes de um carregamento retangular e de triangular. Retangular, carga vezes comprimento, mesma coisa de sua área, que é a altura vezes a base. Carregamento triangular, carga vezes o comprimento dividido por 2. Carga vezes o comprimento dividido por 2. Mesma coisa da área, altura vezes a base dividido por 2. E a força resultante no carregamento retangular, ela se encontra na metade do carregamento. Se nós considerarmos isso aqui tudo como L, a carga estaria na metade de L. Então seria 9 dividido por 2. Aqui em L sobre 3, 1/3. Considerando isso aqui novamente como L, seria 9 dividido por 3. Então estaria aqui a 1/3, a 3 metros dessa altura, dessa carga maior. Beleza? Vamos um pouquinho mais para frente vai ficar mais claro. Primeiro passo, como eu não tenho minhas reações de apoio, eu tenho que eliminar essas incógnitas. Sempre em questões de cargas internas. Só alguns casos, não sempre, alguns casos que não precisa disso, como quando você tem estruturas engastadas. É mais simples você seccionar no ponto que não tem apoios, mas isso é coisa com mais prática. Então, vamos aqui como de costume. Primeiro passo, o diagrama de corpo livre. Representa essa estrutura como uma reta. Ele me diz que as reações são somente na vertical, então vou chamar aqui de VB e aqui de VA. Tenho aqui de vermelho, vou colocar minhas distâncias. Vamos lá. Força resultante, tá aqui a colinha nossa. Força resultante de carregamento retangular se encontra na metade do carregamento. O carregamento aqui é 9 metros, então ele se encontra a 4,5 de A e a 4,5 de B. Então eu vou colocar aqui um pouco maior. Vou colocar força resultante, vou desenhar um retângulozinho. E aqui nós temos de azul, para diferenciar, a força resultante do carregamento triangular. Como eu coloquei aqui, ele está em L sobre 3. Então, 9 dividido por 3 a 1/3. L isso tudo, substituindo por 9, 9 dividido por 3. A 3 metros sempre da maior altura. Você considerando aqui um triângulo retângulo, vou dividir aqui. Ó, dividir aqui um retângulo e um triângulo retângulo, a força resultante está neste ponto, a 1/3 em distância em x da altura como referência deste ponto mais alto aqui, beleza? Então ela está, vou colocar aqui de vermelho, a 3 metros de B e respectivamente a 6 metros de A. Antes de calcular o valor das forças resultantes, uma explicação rápida. Já disse que a força resultante do carregamento retangular está no meio e a triangular está em 1/3 dessa distância em x aqui, deste ponto mais alto. Tranquilo. Lembrando disso, eu vou sempre relacionar a carga com uma altura. Se você reparar um pouco, as forças resultantes nada mais é que a forma de área. Só que em vez da altura, eu relaciono a altura com a carga e o comprimento do vão com a base. Beleza? Então, fiz essa divisão aqui no meu desenho em um retângulo, minha figura 1, e aqui minha figura 2. Se você reparar, a carga relacionando agora com a altura. Se você reparar, deste ponto até aqui, eu tenho meio quilonewtons por metro. Vamos relacionar isso com a altura. Então, daqui até, vou colocar de azul, daqui até aqui, eu tenho meio quilonewtons
por metro. Deste ponto até aqui, eu tenho 1 kN. Somando isso aqui tudo, eu tenho 1,5, que é o valor da minha carga neste ponto. Tranquilo? Então, eu tenho que saber isso. Então, aqui vai ser 1 kN por metro. Somando tudo, dá 1,5, que é o valor deste ponto. Então, a carga do meu remo triangular vai ser 1 kN por metro e não 1,5, beleza? Maior dúvida nessa questão é isso. Vamos lá. Força resultante do carregamento retangular vai ser meio vezes o comprimento. 9. Vai dar um resultado de 4,5 kN. A força resultante do carregamento triangular vai ser, já que eu expliquei que a carga dele é só do carregamento triangular, só do triângulo. Então aqui é 0 a 1. Então vai ser 1 vezes o comprimento dele, 9, dividido por 2. Por coincidência, também deu 4,5. Só coincidência. Já sabemos aqui as distâncias de B, de A. Podemos aplicar nossas equações de equilíbrio. A primeira equação de equilíbrio que eu vou aplicar vai ser o somatório dos esforços na vertical é igual a 0. Convencionando que tudo que tiver na vertical para cima é positivo. Vamos lá. Vertical para cima eu tenho VA mais VB. Então, VA mais VB é igual. Antes da igualdade, para não confundir, menos 4,5 e menos 4,5. Então, menos 4,5, menos 4,5. Isso aqui tem que ser igual a 0. Arrumando isso aqui, vai ficar que VA mais VB é igual a 9 kN. Segunda equação de equilíbrio, somatório dos esforços na horizontal. Só que o autor já me disse que minha estrutura não resiste a esforço na horizontal. Então eu nem vou perder tempo fazendo. Já vou partir para o somatório dos momentos. Vou escolher aqui o momento no ponto de giro em B. E vou convencionar que tudo que for do sentido anti-horário é positivo. Momento em B, falando que todas as forças vão tentar rotacionar a estrutura em torno deste ponto B. Tranquilo? Lembrando, momento é força vezes distância. Distância perpendicular. Olha, uma distância perpendicular ao teu ponto, tem um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui gera um momento. Começar com VA. VA, uma força, vezes a distância até B, que eu sei que é 4,5 mais 4,5, então, vezes 9. Tentando rotacionar, ponto de giro, tá aqui em B, força para cima, tentando rotacionar no sentido horário, eu disse que anti-horário é positivo, então horário negativo, então menos VA vezes 9. Agora eu tenho primeira força resultante, o 4,5, vezes a distância, está no meio, então ATB vezes 4,5 também. Tentando rotacionar, ponto de giro, está aqui para baixo a força, tentando rotacionar no sentido anti-horário. Então, mais 4,5 vezes 4,5. Terceira força resultante, que é o do carregamento triangular. Também vale 4,5. Então, vai ser 4,5 vezes a distância. Nós já observamos aqui que é 3. Tentando rotacionar também no sentido anti-horário. Então, mais isso aqui. Isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Fazendo este cálculo aqui, deixa eu só pegar a calculadora. Fazendo este cálculo, vou ter 4,5 vezes 4,5 mais 4,5 vezes 3. Vou ter que VA menos VA vezes 9 mais 33,75 igual a 0. Logo, VA vai ser igual menos 33, passa para depois da igualdade, com negativo, dividido por menos 9. Logo, VA vale mais 3,75 kN. Vou pegar este valor de VA, substituir nessa equação. Então, eu tenho que 3,75 mais VB é igual a 9 kN. Logo, VB vai ser igual a 5,25 kN.
O 3,75 passa pela desigualdade, fica negativo. Então, encontrei minhas duas reações de apoio. Sabendo o valor delas, eu posso seccionar a peça. Seccionar. Quando eu falo seccionar, eu vou fazer um corte imaginário. Está pedindo as cargas internas em T, então eu vou em C. Então eu vou fazer um corte, esse corte em cima do ponto C. E vou enxergar a estrutura para o lado esquerdo, que forma o lado esquerdo, ou para o lado direito. Você vai escolher sempre a que for mais fácil para você. Neste caso aqui, para mim, é mais fácil escolher a estrutura que forma do lado esquerdo. E é isso que eu vou fazer. Olhando o que forma do lado esquerdo, eu vou ter meu perfil aqui, minha viga, meu carregamento, até aqui, com comprimento agora de 3 metros, aqui A, essa carga aqui continua meio quilonewton por metro, essa carga aqui eu não sei o valor dela, já vou explicar o porquê. 3, sempre que eu secciono aparecem minhas 3 cargas internas, uma perpendicular ao corte, uma paralela e um momento. Vou chutar aqui essas cargas, o sentido das cargas internas. E agora eu vou analisar uma coisa. Vou fazer os mesmos processos, aplicar minhas equações de equilíbrio. Porém, quando eu for fazer isso, eu vou me deparar que neste ponto eu não sei o valor da carga. Por quê? No ponto mais alto aqui era 1,5. Neste ponto aqui, 1,5, contando daqui até aqui. Beleza? Contando somente o carregamento triangular, que é esse aqui, ele tinha 1 metro. E aqui não seria meio, seria 0. Contando só esse triângulo retângulo. Beleza? Se aqui era 1, contando, esquece o carregamento retangular aqui, ó. Esquecê-lo. Só estou falando só do de cima. Esquece isso aqui, ó. Aqui seria 0. E aqui, como eu fiz essa dedução, 1. Neste ponto aqui mais alto era 1. Você está fazendo agora um corte neste ponto aqui, ó. Você concorda comigo que ele deixou de ser 1 neste ponto. Ele vale outro valor. Mas isso aqui também é bem simples. Então conseguimos encontrar ele aqui com a regrinha, a semelhança. Veja bem. No primeiro, vou fazer até o desenho para ficar simples. No primeiro triângulo retângulo lá em cima, eu tinha 0 neste ponto e 1 de carga. Agora eu tenho 0 aqui e minha carga, que eu não sei. Inicialmente eu tinha um comprimento de 3 metros. Agora eu tenho um comprimento de 3 metros. Então, posso dizer que a carga, quando ela valia 1, ela estava para 9 metros. E aqui, quilonewtons por metro. Agora eu tenho que a carga, que eu não sei, está para 3 metros. Você multiplicando cruzado aqui, 1 vezes 3 dividido por 9, você vai obter um resultado de 0,33 kN por metro. Aí, se você reparar, você vai ter um valor menor, 0,33, do que o meio aqui que eu risquei, que seria a carga do carregamento retangular. Mas lembra, isso aqui você está contando somente a carga do carregamento triangular. Lembrando, você está relacionando com a altura. Então aqui seria 0. Só do triangular. Então 0 subiu 0,33. Então isso aqui vale 0,33 kN por metro. Aqui para baixo tem mais meio. Beleza? Feito isso, você pode aplicar suas equações de equilíbrio. Fazer só o diagrama aqui de corpo livre para não ter erro mesmo. DCL. Vou ter a mesma coisa, minha barra, fazer um pouco maior agora. A, eu sei que ele vale VA, cadê? Tá aqui, 3,75. Então, 3,75 kN. Vou ter aqui minha força resultante do carregamento retangular, que está no meio do carregamento. Tá aqui a colinha nossa, retangular, X, L sobre 2, carga vezes comprimento. Já vou calcular aqui. Carga do retangular vai ser meio vezes o comprimento, 3 metros. Isso aqui vai ser igual a 1,5. Meio é isso, 1,5.
quilonewtons. De vermelho agora, minha força resultante do carregamento triangular. A carga vale 0,33 vezes o comprimento, a extensão dele, ó, 3 metros, dividido por 2. 0,33 vezes 3 é isso, lógico. Arredondando aqui vai dar meio quilonewtons. Vamos só determinar as distâncias. Aqui eu tenho o ponto, vou ter as cargas internas, normalmente igual eu fiz ali, vou ter uma força para cá. Vou chamar ela aqui de NC. Aqui eu vou botar uma para cima, vou chamar de VC e um momento, chamado de MC. As distâncias, novamente a colinha, retangular, L sobre 2. Então, essa força resultante está, já que o comprimento total aqui desse novo trecho é 3 metros, ela está a 1,5 daqui e a 1,5 daqui. A distância do carregamento triangular, vou colocar até aqui um pouquinho abaixo, para não confundir. Colinha de novo, L sobre 3, contando da altura aqui do ponto mais alto do triângulo retângulo. Então, 1/3 dessa medida da horizontal, contando a partir deste ponto mais alto. Então, 3 dividido por 3, a 1 metro de C. Feito isso, você pode novamente aplicar suas equações de equilíbrio, que não vai ter dificuldade. Primeira equação que eu vou aplicar aqui vai ser somatório dos esforços na vertical igual a zero. Tudo tiver para cima, na vertical, positivo. Na vertical tem 3,75 para cima, então vai ser positivo. Menos a primeira força resultante, 1,5, menos meio. Tenho aqui que eu chutei meu VC para cima, então mais VC. Isso aqui é igual a zero. Vou ter menos 3,75, não, mais 3,75, menos 1,5, menos meio. 1,75 positivo, passa para depois da igualdade, ficou negativo. Já vou explicar o porquê disso. Segunda equação, somatório dos esforços na horizontal é igual a zero. Tudo que tiver da esquerda para a direita, positivo. Não tem ninguém, então não se aplica. Terceira, somatório dos momentos em C é igual a zero. Convenção, sentido anti-horário, positivo. Momento, força vezes distância perpendicular, mesma coisa. 3,75, uma força que tem uma distância perpendicular até o ponto de giro, tentando rotacionar no sentido horário, então vai entrar com negativo. Força vezes a distância até o ponto, vezes 3 que eu escolhi. Segunda, força resultante 1,5 vezes a distância, que eu já listei aqui, está na metade, vezes 1,5. Tentando rotacionar no sentido anti-horário, positivo. Eu já pode fazer dedução para ficar mais rápido. Se o primeiro aqui está todo mundo à esquerda do ponto que eu escolhi, se o primeiro para cima tá gerando um momento negativo, os outros para baixo vão gerar um momento positivo. Desde que todos esses estejam à esquerda do ponto. Poderia estar à direita também, só que aí você teria que ver quem está para cima, quem está gerando um ponto positivo ou negativo. Já que aqui não vai mudar. Segundo aqui, força resultante, o meio. Então vai ser mais meio, força resultante do carregamento triangular, vezes 1. Mais o momento que eu coloquei aqui, que eu disse que é anti-horário. Então, mais MC. Isso aqui é igual a zero. Calculando rapidinho, menos 3,75 vezes 3, mais 1,5 vezes 1,5, mais meio vezes 1, menos 8,5. Passando para depois da igualdade, vai ficar que o momento é igual a 8,5 quilonewtons vezes metro. Deu positivo, quer dizer que eu chutei no sentido correto, ele é nesse sentido. VC não nos interessa, VC não, NC é igual a zero, não se aplica. Então vou colocar aqui que NC é igual a zero. Já que o autor nos disse que a estrutura não resiste a esforços na horizontal. E o VC, que eu chutei para cima, deu negativo, então implica que ele não é para cima, ele na verdade é uma força para baixo.
esse negativo só implica isso, que não, o negativo não implica que ele é para baixo, implica que eu chutei errado. Eu poderia ter chutado para baixo, se ele tivesse dado negativo, quer dizer que ele era para cima. Ele é o sentido oposto, beleza?